Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o Dr. Pedro Moro, médico homeopata, e sou responsável aqui pela disciplina de homeopatia, e nós vamos fazer essa aula com vocês, que deveria estar sendo feita lá na sala, no ambulatório, mas devido à pandemia, a gente acaba tendo que, né, nós acabamos tendo que nos adaptar aí e fazer essa aula teórica pelo vídeo. Mas tranquilo, a gente vai adiantando o material para vocês, e futuramente aí voltando ao ambulatório, a gente pretende estar voltando lá, né, com contato com os pacientes, e daí vocês, tendo esse contato, vocês já vão ter dentro de vocês inserida a parte teórica da homeopatia. Sejam bem-vindos ao mundo da homeopatia. Eu não sei qual que é o nível de conhecimento de cada um de vocês aí em relação à homeopatia, né? Se foram pacientes um dia de homeopatia, se já participaram de alguma reunião com a definição ou conhecimento da homeopatia, mas a gente tem a experiência de que a maioria de vocês, né, tem pouco contato com a homeopatia, e alguns, quando tem contato com a homeopatia, normalmente vem por uma via de conhecimento que muitas vezes acaba deformando ou desinformando do conceito certo ou adequado da homeopatia. E o que acontece? Muitas vezes esse conceito ele vem por uma via que muitas vezes até um médico, um colega médico, muitos são até especialistas muito competentes dentro da área de atuação deles, mas que muitas vezes pecam por ignorar a homeopatia e acabam falando da homeopatia de uma forma inadequada ou de uma forma inverídica, né? E acabam deformando essa informação e plantando dentro de vocês uma semente que germina e gera um preconceito em relação à homeopatia. E a função minha aqui, o meu papel aqui não é convencer ninguém da homeopatia. O meu papel aqui é de fazer vocês conhecerem a homeopatia, apresentar para vocês a homeopatia. E depois no ambulatório a gente vê a prática da homeopatia junto com o paciente na evolução dos casos clínicos por nós lá atendidos, né? Então, futuramente aí a gente vai ter esse contato depois que a gente passar por essa turbulência. Enfim, vamos então colocar dentro de vocês alguns pontos, alguns pilares para o desenvolvimento, porque a ideia minha é destruir, se tiver aí dentro de vocês um preconceito em relação à homeopatia, eu quero destruir esse preconceito para poder construir um conceito verdadeiro do que é a homeopatia. O que vocês vão fazer depois com essa informação, aí é responsabilidade de cada um. E como eu falei, eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui só para apresentar para vocês esse modelo de tratamento, esse sistema médico que tanto benefício traz aí para muitos pacientes, aliviando muitas enfermidades por eles apresentados. Então, para poder dar início aí na nossa aula, eu vou colocar uns slides para que vocês acompanhem aqui a nossa conversa, a nossa exposição. E para começar, nós vamos começar do começo, falando sobre a história da homeopatia. Então vamos beber da fonte, lá do início, do princípio do desenvolvimento do pensamento da homeopatia. A história da homeopatia. É um pouquinho maçante tudo, mas vocês vão poder entender como é que foi que isso começou, como que foi se desenvolvendo aí no decorrer do aparecimento dela. Christian Frederick Samuel Hahnemann. Esse é o cara, Dr. Samuel Hahnemann. Dr. Samuel Hahnemann. Christian foi a mãe dele que foi colocando o nome nele, né? Christian em homenagem ao Cristo, Frederick em homenagem ao rei Frederico, que era o rei Frederico, o rei da Alemanha na época do nascimento dele, e Samuel em homenagem a Deus, o que está com Deus, o enviado de Deus. E Hahnemann, que era o sobrenome da família, né? Normalmente, numa família alemã, o sobrenome ele fala do ofício da família, como Schumacher, por exemplo, que significa sapateiro, porque ele vem de uma família que confeccionava sapatos. Mas Hahnemann, na verdade, o pai de Hahnemann,
era um artesão de porcelana, e Hahnemann não tem esse significado do ofício dele. Hahnemann nasceu no dia 11 de 4 de 1755, em Meissen, na Alemanha. Vocês me desculpem só a questão da pronúncia em alemão, gente, porque eu vou ser sincero, eu não falo alemão, né, eu não conheço a língua alemã, então eu vou mais ou menos pronunciar aí da forma como a gente ouviu, tá? Ou da forma como a gente lê um pouquinho ali sobre os nomes. Mas se tiver algum alemão, algum procedente de alemão aí, tape os ouvidos aí, não precisa, né, tem que entender o nosso lado, tá? Mas nasceu em 1755 em Meissen, na Alemanha. E ele morre no dia 2 de 7 de 1843, em Paris, na França. E a gente vai entender no decorrer dessa aula o que foi que aconteceu na vida do Hahnemann, que fez com que ele precisasse sair da Alemanha e passar os últimos dias da vida dele na França, lá em Paris. Desde a infância, ele se distingue pela sua inteligência. E aqui, gente, eu estou falando de uma inteligência que é um pouquinho diferenciada da nossa inteligência, tá? Nós, se Deus quiser, daqui a pouquinho vocês vão estar concluindo o curso de medicina, pegando o diploma ali no final do ano, se Deus quiser, né? Isso já está para acontecer. E nós médicos, nós somos vistos já pela sociedade como, né, pessoas inteligentes, pessoas que foram capazes de estudar, de se dedicar, de alcançar o que vocês daqui a pouquinho vão estar alcançando, que é a formação médica. Então, nós sempre somos vistos como alguém inteligente. Mas eu estou falando aqui de uma inteligência que está num nível, assim, acima do nosso. É tipo, sabe aqueles nerds, né? Que anda, assim, num grau diferente do nosso grau, quando a gente faz essa comparação. Desde pequeno ele já se interessa pela botânica, ele monta um herbário, né? Então é aquela criança que já traz assim no seu desenvolvimento aquele tropismo pela investigação científica, pela curiosidade, né? Pelo brilho do seu entendimento. E o Dr. Miller, que era um professor, um incentivador, o reitor de uma universidade na cidade onde o Hahnemann morava, ele acaba sendo, assim, um protetor do Hahnemann, porque num belo dia ele é procurado por um dos professores da universidade, que achava o cúmulo do absurdo, uma criança, um moleque, está dando aula dentro de uma universidade. E o Dr. Miller vira para ele e fala assim, olha, ele não é uma criança qualquer, o Hahnemann tem um potencial diferenciado, e a gente precisa cultivar esse potencial e a gente precisa estimular isso nele, para que ele possa se desenvolver e mostrar todo o seu potencial. E enquanto eu estiver aqui dentro dessa universidade, enquanto eu for o reitor dessa universidade, ele vai estar aqui sob os meus cuidados. Ele pega o Hahnemann, leva o Hahnemann para a biblioteca dele, apresenta a biblioteca, fala, ó, aqui estão todos os livros aqui que eu tenho, e você tem carta branca para poder entrar em contato com qualquer obra que esteja aqui, está à sua disposição. Você tem, né, carta branca para isso aqui. Só lembrando, gente, que nós estamos falando de século XVIII, na Alemanha, século XVIII. Naquela época não tinha internet, não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha nenhuma dessas ferramentas que a gente tem hoje. Então, falar em livros era artigo de luxo, era coisa para poucos, né? Por isso que a gente, quando está falando assim, era um presente dele para o Hahnemann manter ele em contato com a literatura, né, com os livros. E o Hahnemann, então, vai passar a continuar ali fazendo o trabalho dele. Quando eu estou falando dessa inteligência, uma das características aqui é que aos 13, 14 anos de idade, ele falava várias línguas, tá? Dentre elas aqui, ó, que se destaca o grego, latim, italiano, francês, inglês, espanhol, hebraico, árabe e caldeu, que é um dialeto praticamente extinto já. Não estou falando aqui do alemão porque é óbvio que ele nasceu na Alemanha, ele sabia falar muito bem o alemão, então é mais um dos idiomas que eu não coloquei aqui. Eu não sei vocês, gente, mas eu não conheço nenhuma pessoa com 13, 14 anos que tenha
o domínio desse... Eu estou falando de domínio, tá? Porque ele não arranhava o inglês, ele não arranhava o grego, o latim. Ele dava aula na universidade. Então, era alguém que tinha um potencial, assim, diferenciado em relação à média das pessoas. Por isso que o Dr. Miller virou um incentivador e um cuidador dele, por conta desse potencial que enxergava no Hahnemann. Aos 20 anos de idade, ele escreve A Maravilhosa Conformação da Mão, que é uma obra literária, só para a gente ir vendo que a facilidade como ele tinha, assim, de lidar com línguas, com textos, né? Então a gente vai enxergando já o potencial nele aí. E a formação médica do Hahnemann? Ele ingressa em 1775 na Universidade em Leipzig, região central da Alemanha. Ele vai começar os estudos médicos dele ali naquela região. E logo depois ele vai para Viena, no Hospital dos Irmãos da Misericórdia. Por que aconteceu isso? Porque o modelo de formação médica na Alemanha era diferente do nosso modelo de formação médica aqui, né? Que nem eu tive, que nem vocês estão tendo, de entrar no primeiro ano da faculdade, passar para o segundo, terceiro, quarto, tudo dentro da mesma universidade. Naquela época, na Alemanha, ele ingressava numa universidade, muitas vezes passava um outro período fora daquela universidade, que nem lá em Viena, no Hospital dos Irmãos da Misericórdia, sob a supervisão do Dr. Quarin, que era um tutor, um preceptor dele e de outros alunos que estavam ali desenvolvendo a formação médica, né? E o Hahnemann era, assim, a menina dos olhos ali, porque ele era muito dedicado, ele era muito estudioso, muito competente, muito responsável, e fazia com que ele se mantivesse sempre, assim, diferenciado com a média dos outros alunos, né? Então, é o potencial daquele estudante de medicina aí que diferenciava ele. E o Dr. Quarin via isso e punha, né, investia muito nele e colocava ele para fazer as tomadas lá e os cuidados com os doentes. Depois ele volta para a universidade em Erdingen, aonde ele vai defender a tese das considerações sobre as causas e os tratamentos dos estados espasmódicos, e no dia 10/8/1779, ele defende essa tese e recebe o título de doutor em medicina. Logo recebendo o título de doutor em medicina, por indicação do Dr. Quarin, que confiava nele, indica ele para o barão de Buckingham, que era um novo governador ali na região da Transilvânia, região sul da Alemanha. O Dr. Quarin indica e o barão acaba pegando o Hahnemann como sendo o médico da corte dele, lá do castelo dele, para cuidar da família, cuidar, né, do pessoal ali que vivia e morava junto com ele. E o Hahnemann passa quase 2 anos morando lá junto. E começa a ficar entediado, porque ele tinha pouco trabalho, né? Lógico, o pessoal da família do barão adoecia muito pouco, de vez em quando, ficava doente, de vez em quando tinha trabalho para ele. Enquanto isso, ele estava na biblioteca do barão, do castelo, e ele tinha acesso à literatura e vai ler, vai estudar, vai fazer aquilo que ele adorava fazer, se aprofundava e ampliava o campo de cultura dele, de conhecimento dele, né? Mas mesmo assim ele fica entediado e ele vê que ele queria ter contato com os doentes, com os pacientes, com as enfermidades, ele queria curar doentes. E ele acaba então pedindo exoneração do cargo dele e acaba se mudando para Helmstedt, que é uma região ali de minas de cobre na Alemanha. Lá ele começa a fazer estudos de química, estudos de mineralogia, né, e ele vai deixar alguns escritos daquilo que a gente tem hoje como medicina ocupacional. Ele, naquela época, ele já tinha visão do contato e do contágio, da contaminação dos mineradores com o cobre, que gerava nele alguns sintomas do efeito do cobre naqueles trabalhadores. E ele vai fazer, então, alguns cuidados e algumas obras literárias em relação a isso. E ali também ele tem contato com o senhor José Bonifácio de Andrade e Silva, né? Vocês já ouviram falar desse nome aí, da história do nosso país. José Bonifácio
foi o responsável pela independência do Brasil, o grande articulador da independência do Brasil. José Bonifácio viajou para a Europa, né, era uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito sábio. Ele indo para a Europa, ele foi na Alemanha, ele conheceu o Dr. Samuel Hahnemann, devido à afinidade de almas, se conheceram, criaram laços de amizade, trocaram correspondências, informações, inclusive no Museu do Rio de Janeiro, tem cartas do Hahnemann para o José Bonifácio, e eles acabaram, assim, tendo um bom contato, um bom vínculo de amizade na relação deles. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que o Hahnemann era alguém que tinha uma envergadura muito grande, ele tinha uma envergadura enorme, era uma pessoa muito respeitada, inclusive no meio não médico, né? Ele, apesar de ser um bom médico, ele também era um bom homem, uma boa pessoa. E o José Bonifácio, né, que também era um grande cidadão, ele acabou tendo essa afinidade, esse contato, e o Hahnemann, trocar ideias, o Hahnemann foi muito ouvido por ele. O Hahnemann era uma pessoa muito para frente do tempo dele. E acabou trocando informações que culminou, né, no desenvolvimento daquilo que o José Bonifácio trouxe para o nosso país, que foi um bom negócio, a independência do nosso país. O Hahnemann provavelmente plantou alguma semente ali também dentro do José Bonifácio. Depois ele muda para Dessau, e lá ele vai ter o contato com a família Del Moro, tá? Não é minha essa farmácia, porque na época eu não tinha nascido ainda, a farmácia Del Moro, de Harlem. E lá ele vai ter algumas experiências já com o desenvolvimento farmacêutico. E lá ele conhece a Henriette Leopoldina, que era a filha do dono, e eles se engraçam, o Cupido acaba dando uma flechada e acerta os dois, e eles no dia 17/11 de 1782 acabam contraindo matrimônio, né, casando-se. E depois eles vão mudar para Dresden. E lá em Dresden acontece uma coisa interessante, ele acaba se decepcionando com a medicina depois do falecimento de um amigo dele, e não era paciente dele, era um amigo dele, que faleceu e fez com que ele abandonasse a medicina. Vamos tentar entender aqui o que foi que aconteceu com o Hahnemann. O Hahnemann era um gênio, ele tinha uma visão muito aprofundada da medicina, e ele enxergava, por exemplo, os casos assim que ele atendia, e o indivíduo, vamos pegar um exemplo, uma criança que chegava lá com o nariz escorrendo, com dor de garganta, com tosse, né, um quadro de IVAS, ele tratava, melhorava, depois de 3, 4 semanas, voltava de novo com aquele nariz escorrendo, com aquela tosse, e ele prescrevia de novo uma terapêutica, ele resolvia o problema. Vocês já ouviram essa história antes, né? Se não ouviram, se prepare, porque vocês vão atender muito isso. A gente atende muito esses casos, né, de crianças com IVAs de repetição, por exemplo. E o que o Hahnemann via nisso? Ele via que ele não estava melhorando o estado de saúde, ele não estava melhorando o nível de saúde dos pacientes dele. Porque se ele tratava, melhorava, e depois de um tempo ali de 30 dias, ele voltava a ficar doente, ele enxergava que ele não mudava o estado de saúde desse paciente. Ele simplesmente tratava a doença, mas o doente continuava doente. E isso fez ele ficar muito decepcionado com a terapêutica da época, e com o falecimento do amigo, ele resolve então abandonar a medicina, vai na porta do consultório dele, apesar de estar cheio de paciente na sala de espera ali, porque ele era muito procurado, ele era muito competente, ele tinha uma formação muito, muito boa da medicina. E ele acaba arrancando a placa dele de médico e fala para os pacientes que a partir de então ele ia deixar de clinicar e que os pacientes procurassem outro médico para poder dar continuidade ao tratamento dele. E ele abandona a medicina e vai passar a viver do quê? Daquilo que ele sabia fazer muito bem, que era traduções, né? Ele vai começar a entrar em contato com literaturas, né? Literaturas, estudos de química, estudo de medicina, e traduzir obras do inglês para o alemão, do latim para o alemão, e assim ele vai desenvolvendo o trabalho dele para poder
ganhar din-din, porque ele já tinha família, tinha filho, precisava colocar leitinho na boca das crianças, e com isso ele precisava ganhar dinheiro. E, dessa forma, ele usa esse potencial dele para poder manter a vida dele e da família dele. E a homeopatia? Onde que é que vai entrar a homeopatia na vida do Hahnemann? Vamos ver. Em 1790, ele vai traduzir a matéria médica do William Cullen. O que é matéria médica? Eu acredito que vocês não ouviram falar desse termo. Se ouviram, assim, talvez, eu não sei se vocês entendem o que é a matéria médica. É um termo muito usado na homeopatia, né? É muito usado na medicina antiga, que matéria médica é o que hoje a gente tem, talvez, como o efeito toxicológico da coisa, né? O efeito toxicológico de uma determinada substância. Matéria médica era a descrição da ação de determinada substância no indivíduo, seja por experimentação ou seja por um acidente, uma intoxicação. E o William Cullen, que era um médico escocês, que estava passando aqui pelas Américas, ele vem na América do Sul, ali na região da Cordilheira dos Andes, e ele entra em contato com a Quina officinalis, que é um arbusto daquela região, e que eles usam o córtex, a casca desse arbusto, para poder produzir um chá ou uma tintura-mãe, que ele, o William Cullen, leu, e que quando era experimentado, desenvolvia sinais e sintomas de uma febre intermitente, que dava principalmente no entardecer, com calafrio, com tremores, com sudorese profusa, que durava 3, 4 dias, melhorava, depois de 3, 4 dias voltava, e ficava esse quadro intermitente aí que lembra uma determinada doença, né, que vocês aí já devem estar se lembrando aí de uma doença que dura 3 dias, 4 dias, com febre intermitente, com calafrio, no crepúsculo principalmente, que é a malária, né? Ou febre terçã, febre quartã. E o Cullen aplica na esposa do vice-rei de Cinchona essa terapêutica no tratamento da malária e acaba curando. Quando o Hahnemann entra em contato com a descrição dessa literatura, dessa matéria médica e a aplicação dela, por ser um homem de muito conhecimento e muita cultura, lhe vem à mente a literatura de Hipócrates, que 460 a.C., ele falava o quê? Que a cura se dava pelos contrários, contrárias curentur, ou a cura se dava pelos semelhantes, similia, similibus curentur. E ele vê, então, na experimentação, na matéria médica da Quina officinalis, uma descrição que lembrava a malária. E ele, então, resolve também aplicar a Quina officinalis no tratamento da malária. Se o Hipócrates pensou isso, será que ele estava certo? Ele vai lá, então, e aplica a Quina officinalis para tratar a malária. E cura. Aí ele fala, nossa, não é que o Hipócrates realmente estava certo? O pai da medicina estava certo naquilo que ele estava falando? E o Hahnemann, então, agora, ele passa a se incentivar, ele fica assim, empolgado com essa nova forma terapêutica que ele passou a entender. E ele, então, volta para o consultório dele, volta a clinicar, aplicando agora a lei da similitude, né? Que é o quê? Toda substância capaz de gerar num homem um conjunto de sinais e sintomas, quando dado para um indivíduo doente que apresenta os mesmos sintomas, aí cura. E ele começou a aplicar esse raciocínio seguindo a lei da similitude. E começou a ter bons resultados, começou a curar as enfermidades que faziam parte ali dos pacientes que o procuravam. Para isso, agora, ele precisava fazer o quê? A experimentação. Ele precisava gerar matéria médica. Algumas matérias médicas já haviam sido descritas, porque naquela época acontecia muitos quadros, às vezes, de intoxicação, por exemplo, com a beladona. Né? A beladona é um arbusto que dá na beira das estradas da Europa e que dá uma frutinha vermelhinha que as crianças olhavam, ia lá, pegava, apanhava aquilo e comia e se intoxicavam, ficava com o efeito da substância, né? A atropa beladona, que é o arbusto da onde deriva a atropina usada hoje em UTI, né? Mas
o efeito da tropa beladona, da beladona, gerava na criança uma midríase nos olhos, uma vermelhidão, uma raiva intensa, né? Muitas vezes convulsionava, fazia epistótomo e muitas vezes provocava a morte de algumas crianças, como aconteceu aí na história das intoxicações por essa substância aí. Então, havia descrição disso, porque os médicos na época tinham pouco recurso para poder tratar o efeito da beladona, e acabam acompanhando no leito o paciente e vão descrevendo os efeitos daquela substância que muitas vezes levava até a morte, provocada pelo efeito da substância. E o Hahnemann, então, ele resolve fazer o quê? Experimentar a substância para poder ver o efeito da substância nele, tá? Nele. E aqui a gente precisa dar um adendo aqui para poder falar sobre a experimentação, porque essa era uma grande qualidade, além de outras que eu falei da inteligência, ele tinha também essa questão da experimentação, E eu sempre brinco com as turmas que passam comigo, né, quando a gente está junto, assim, na sala lá para atender, muitas vezes a gente faz essa parte teórica, e nesse momento eu brinco, eu falo assim, olha, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um litro de vinho, é brincadeira, tá, gente? Mas nós vamos brincar agora no virtual. Eu vou abrir um litro de vinho e vou servir para cada um de vocês aí que está me ouvindo agora nesse momento um pouco desse vinho, e vou colocar para mim também um pouquinho desse vinho, e depois da gente brindar a saúde nossa, aí eu vou pedir para todo mundo experimentar um pouquinho desse vinho aí, e depois de 5 minutos eu vou perguntar para cada um assim, ó, fala para mim o que você percebe desse vinho, conta para mim do vinho, né? Eu não sei vocês, tá? Mas de repente deve ter algum expert aí por trás da câmera. Eu não conheço vocês, mas né, pode ser que sim. Eu vou falar de mim, que eu particularmente, eu ia poder falar muito pouco desse vinho. Eu não consigo ter, assim, esse desenvolvimento para poder falar desse vinho. Mas depois de 15 minutos, aí eu ia chamar um enólogo, amigo meu, sentar ele aqui do meu lado e ia servir para ele do mesmo vinho que eu servi para vocês aí, que servi para mim. Ia dar para ele do mesmo vinho, para ele experimentar, e ia perguntar para ele assim, fala, oh, meu caro, conta para nós o que você percebe desse vinho aqui que a gente está tomando. Vocês acham que ele ia ter a mesma percepção que a gente? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a percepção dele ia ser muito maior do que a minha percepção, pelo menos. Ele provavelmente iria falar qualidades e características desse vinho que nem iria passar pela minha cabeça e pela minha percepção. Por que isso? Né? Por que isso? Porque ele é uma pessoa que ele tem sensibilidade para aquilo, ele teve um treinamento para aquilo, ele exercitou aquela faculdade dele, ele aprimorou, ele aperfeiçoou, e ele consegue perceber coisas que a gente nem tomando, talvez, e ele falando, a gente vai conseguir perceber. Mas isso faz com que ele consiga dizer se aquele vinho é de qualidade boa ou ruim, e todas as características que pode compor aquele vinho que ele vai estar experimentando. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de um experimentador aqui, que é Samuel Hahnemann, que era alguém que conseguia ter uma percepção das substâncias que ele experimentava muito além do que a gente imagina. Muito além do que a gente imagina. Então, quando ele ia experimentar, por exemplo, o enxofre, ele fazia uma diluição do enxofre, ele colocava o enxofre lá, 1 grama de enxofre em 99 ml de água, e ele diluía aquela substância, fazia uma tintura mãe, e ele iria experimentar aquela substância durante alguns dias e iria perceber a atuação daquela substância no pensamento dele, na mente dele. Pode uma substância interferir na mente de uma pessoa? Pode. Pode, né? Pode. O álcool é um exemplo disso, né? Você toma um álcool e você altera a velocidade do teu pensamento para mais ou para menos, você distorce o teu pensamento, né? Uma substância alucinógena, por exemplo, pode modificar completamente o teu pensamento. Então, as substâncias, elas interferem no nosso pensamento. E o Hahnemann também ia perceber a alteração que aquela substância provocava no sentimento dele. Mas pode uma
substância alterar o sentimento de uma pessoa? Pode, né? Um organofosforado, por exemplo, a pessoa que fica muito tempo em contato com o organofosforado começa a desenvolver tristeza, depressão e muitas vezes até um suicídio por conta da ação e do contato dele com aquela substância que provoca uma alteração do sentimento dele. E, assim, as substâncias que ele experimentava, no caso o enxofre, ele iria percebendo as alterações no pensamento, no sentimento, na cabeça, no olho, na visão, no ouvido, na audição, no nariz, no olfato, na boca, na gustação e assim céfalo-caudal da caspa ao calo do indivíduo, né? Todas as alterações que provocava no aparelho digestivo, no aparelho respiratório, no aparelho excretor, e ele ia anotando todas as alterações ou o efeito daquela substância no indivíduo são. O indivíduo são. Eu não vou entrar numa discussão de saúde e doença, porque aqui caberia uma outra aula para a gente poder compreender melhor o que é saúde e doença dentro do pensamento homeopático. Talvez futuramente a gente desenvolva essa aula aí e passe para vocês. Mas um dos pilares da homeopatia, então, é o quê? Experimentação no homem são. Então, toda pessoa capaz de perceber os efeitos de uma substância nele quando ele ingere, quando ele entra em contato com aquela substância. E o Hahnemann, então, começa a fazer o quê? Começa a experimentar a substância para poder descobrir o efeito daquela substância nele, para que ele pudesse dar para o indivíduo doente que apresentava um conjunto de sinais e sintomas parecido com aqueles sintomas que ele percebeu quando ele experimentou determinada substância. E aí ele dava para o doente aquilo que ele tinha sentido igual ao doente. Então, todo paciente que apresenta um conjunto de sinais e sintomas, quando recebe uma substância que foi apresentada, que foi gerada na experimentação, os mesmos sinais e sintomas, quando dado para o indivíduo doente, aí vai curar o indivíduo doente da enfermidade dele. E o Hahnemann, com isso, começa a experimentar substâncias, ele começa a clinicar novamente, aplicando a lei da similitude. Mas existiam algumas substâncias, por exemplo, o arsênico, né? O arsênico, um álbum, que é um veneno muito forte, muito potente, muito letal. Uma pequena dose, muitas vezes, ela é letal, né? O Napoleão Bonaparte mesmo, reza a lenda, tá, gente? Que depois que ele ganhou a guerra, ele ganhou 1 litro de uísque dos ingleses e tomou aquele uísque na noite que ele tomou, no outro dia ele não acordou, né? Nesse mundo aqui ele não acordou mais, ele passou para o mundo dos pés junto. E foi detectado cristais de arsênico na transpiração dele. Porque o arsênico é uma substância que não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto, não deforma, não solta as tiras, não é havaiana não, gente, eu tô só brincando com vocês, mas é um potente veneno que não tem como perceber a ação dele, mas é extremamente letal. E o Hahnemann pensa no potencial que existiria ali por trás daquela letalidade, agora pensando na forma de aplicação dele, seguindo a lei da similitude. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar 1 grama de arsênico e coloca 99 ml de água e faz a diluição de 1 para 100 arsênico na primeira diluição. Dali, ele tira 1 ml, coloca 99 ml de água e faz o arsênico segunda diluição. Dali ele tira 1 ml, 99 ml de água e vai fazer a terceira diluição do arsênico e assim sucessivamente. Quando ele chega na 7ª diluição aproximadamente, ele começa a tomar o arsênico, um álbum diluído na 7ª, e começa a perceber os efeitos do arsênico no pensamento dele, no sentimento dele, na cabeça, no olho, na visão, no ouvido, na audição, no nariz, no olfato, e assim céfalo-caudal em todo o ser dele. E vai anotar o que? A matéria médica. E com isso ele não sofre o efeito da letalidade daquela substância. Então ele diminui a dose, ele dilui a substância para poder fazer a experimentação. E para poder também dar para aquele paciente que chegava ali enfermo e que fazia a consulta com ele,
e que de repente o arsênico tinha similitude com a enfermidade dele, ele dava e curava, sem provocar a morte desse paciente, né? Então ele fez essa diluição seguindo um padrão da diluição de 1:100. E o Hahnemann, então, ele começa a perceber o quê? Ele vai perceber que os pacientes que ele atendia no consultório estavam tendo uma evolução clínica boa, mas numa velocidade diferente dos pacientes que ele atendia fora do consultório dele, nos vilarejos ou nas aldeias próximas da cidade onde ele morava. Então, ele tinha uma atuação assim bem diversificada e ele observou que aqueles pacientes que ele atendia lá fora do consultório tinha uma melhora clínica muito mais rápida do que a melhora clínica dos pacientes que ele atendia no consultório dele. E isso deixou ele muito intrigado. Ele passou muito tempo, algumas semanas, pensando o que é que acontecia. O que estava acontecendo que dava essa diferença. Por quê? Porque ele mesmo que preparava o medicamento. E ele tinha no consultório dele, na estante, os medicamentos por ele preparado. Né? Era diferente da medicina de agora, onde a gente atende um paciente, a gente prescreve o medicamento, entrega para o paciente vai com a receita lá na farmácia, o farmacêutico vê a prescrição, ele avia o medicamento e dispensa o medicamento para o paciente tomar em casa. Naquela época, ele não tinha essa formação de farmácia, né? As farmácias estavam iniciando ali a normatização dos trabalhos dela. A Bayer, né? Então estava ali é o berço da indústria farmacêutica, né? Na Alemanha, um dos berços. E o Hahnemann, então, ele mesmo vai fazer essa estante de medicamentos dele, seguindo essa técnica agora da lei da similitude. E ele não conseguia levar o armário dele até os vilarejos. Então, o que ele fez? Ele pegou e montou uma botica, que são amostras pequenas daqueles medicamentos, colocou numa botica e ele ia até as aldeias, os vilarejos e carregava com ele a medicação, porque lá ele atendia muitas vezes uma criança no leito, dentro de uma residência, ou um idoso no leito, numa residência, e ele acabava preparando ali no leito e dando o medicamento e orientando que desse aquela noite para que no outro dia ele voltasse e fizesse a evolução do quadro, né? E ele notava essa diferença de evolução, de velocidade de melhora nos pacientes lá atendidos. E ele ficou intrigado com aquilo. Ele falou, a técnica que eu uso para formar um remédio é a mesma, né? O remédio é o mesmo, eu só tirei e pus aqui na botica. O médico é o mesmo, o raciocínio clínico é o mesmo na aplicação da medicina homeopática nesses pacientes do consultório e dos pacientes fora do consultório. E ele não entendia o que é que acontecia de diferente que fazia com que a velocidade daqueles era melhor do que a velocidade desses. E passou a investigar, né, a observar. Pensa num zoinho observador, era do Hahnemann, porque ele enxergava os pequenos nada pequenos que a gente não vê. Ele passou a observar isso e ficou durante semanas pensando naquilo e chegou à seguinte conclusão: a única coisa diferente que acontece é o transporte desses medicamentos para ser atendido lá nos vilarejos, né? O transporte. E como que era o transporte naquela época? Não era o trem-bala, né, gente? Naquela época não tinha trem-bala ainda. Não era de avião a jato, porque não existia avião a jato naquela época. As estradas também não eram pavimentadas, não tinha asfalto. A BMW naquela época não tinha sido fundada ainda, não existia BMW na Alemanha. E como que ele ia? Ele ia por estradas esburacadas e de carruagem. E o transporte desse medicamento era feito dentro da carruagem. E essa carruagem ia nessas estradas esburacadas sacudindo. E esse saculejo provocava nesse medicamento um chacoalho dentro dele, que foi o que o Hahnemann notou que era a única diferença daquele que ficava no consultório dele. Falava, alguma coisa acontece nesse saculejo que provoca algo que diferencia o potencial desse medicamento para aquele que fica na estante no consultório. Se isso for uma verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o medicamento ali do consultório, ele foi lá, pegou o medicamento da estante e vou provocar um saculejo que o outro sofre na estrada. Ele pegou uma superfície semirrígida, que era um livro grande, uma
uma bíblia, um livro grossão, e ele pegou o medicamento lá e foi fazer o quê? Um saculejo. Ele foi bater contra uma superfície semirrígida, 100 vezes, 100 vezes. Então, ele fez a diluição de 1 para 100, 1 grama da substância em 99 ml de água e 100 sucções. E gerou o arsênico 1CH. O que é o CH? C de centesimal, 1 para 100, H de Hahnemann, que foi a descoberta ou a criação dessa técnica de sucção. Então ele passou a diluir e dinamizar o medicamento 100 vezes. Então succionava 100 vezes e gerava o arsênico 1CH. Ele pegava 1 ml, 99 ml de água, 100 sucções, 2CH, arsênico 2CH. E assim sucessivamente ele levou na potência do 30CH. 30CH. Ele diluiu e dinamizou 30 vezes o arsênico. E ele experimentou na 30CH. E ele notou que os mesmos efeitos que ele havia experimentado do arsênico na 7C, ele também notou na percepção dele, na experimentação dele, que existia na 30CH. Só que, vocês lembrando aí da química, depois da 12CH, pelo número de Avogadro 6,02 vezes 10 a menos 23, não existe mais molécula da substância arsênico ali presente. Dali para frente não tem mais molécula. Não tem mais molécula nenhuma. O que tem então? Tem aquilo que o Hahnemann chamou na época de energia medicamentosa. Por quê? Porque ele achava que esse ato de produzir uma sucção produzia um atrito entre as moléculas do arsênico que fazia com que despertasse algo que ele chamou de energia medicamentosa. E que essa energia medicamentosa era capaz de modificar o estado de saúde do indivíduo saudável quando ele experimentava. E essa modificação do estado de saúde do indivíduo saudável gerava nele um conjunto de sinais e sintomas que, quando dado para um indivíduo doente que apresentasse os mesmos sintomas, aí curava a enfermidade desse doente, né? Vamos dar uma parada aqui, vamos dar uma respirada, né? Porque vocês estão falando, agora ficou complicado, né? Ficou complicado. Vocês imaginam para o alemão, né, no século XVIII, em 1790, escutar isso que eu estou falando para vocês lá, naquela época, no meio médico. Os caras falavam, não, esse cara é maluco, esse cara é charlatão, isso é picareta, né? O problema é que ele curava, né? O problema é que ele curava. Ele pegava os enfermos, ele aplicava a homeopatia nesse formato que eu estou falando para vocês, e ele resolvia o problema. Hoje nós temos aí algumas ferramentas já que nos mostraram, que nos demonstraram já a ação da homeopatia. Então, por que eu estou falando isso? Porque agora nós estamos aqui num divisor de águas, tá? Nós estamos num divisor de águas. Já deu para perceber, vocês já conseguiram perceber, que quando o Hahnemann, que era um gênio, ele põe o termo energia medicamentosa, ele foi um gênio. Ele foi um gênio, porque não existia um termo mais apropriado do que esse que ele colocou naquela época. Porque a homeopatia, ela se torna uma medicina física e não química, né? Por quê? Porque não tem um receptor celular para receber molécula, porque não tem molécula, não tem molécula. Depois do 12CH não existe mais molécula nenhuma do princípio ativo que a gente gerou o medicamento homeopático. Então não vai, com o mesmo raciocínio da química, explicar a homeopatia, porque se você colocar os óculos da química, depois da 12CH não tem mais química ali. Para o químico, depois da 12CH é tudo água, H2O. Ele só enxerga isso ali no medicamento. Aí quando você tira os óculos da química e coloca os óculos da física, aí não. Aí nós vamos falar da energia medicamentosa. Opa, a física hoje já tem ferramentas que eles conseguiram fazer o quê? Eles pegaram água e puseram medicamentos homeopáticos em potências diferentes
e pela ressonância magnética eles conseguiram aferir níveis diferentes de energia. Então, para o químico, é tudo água. Para o físico, são níveis diferentes de energia e água, tá? Então, existe já trabalhos que denotam essa diferença aí no campo da homeopatia. Naquela época, o Hahnemann não tinha todas essas ferramentas que a gente está tendo. A ciência, ela vai gradativamente se desenvolvendo. Hoje a gente está aqui diante de uma ciência médica que tem 200 anos. Ela está na fralda dela ainda na história da medicina. Mas isso não tira o mérito da cura que ela exerce no processo de tratamento dos nossos enfermos. Então, de fato, cura. De fato, existe uma atuação medicamentosa que devolve para o paciente o estado de saúde e de sofrimento dele. Então, com o decorrer da evolução científica, principalmente no campo da química, por quê? Porque da física, desculpa, porque não compete, a química não tem competência para comprovar a eficácia da homeopatia. Compete à física a comprovação se a homeopatia funciona ou não funciona. O fato é que, até hoje, nenhum serviço confiável de físicos do mundo falou que a homeopatia é balela. Muito pelo contrário, eles já demonstraram que existem níveis diferentes. Eles já demonstraram que na epigenética a homeopatia conseguiu promover alterações de ativar ou desativar genes. Tá? Eu não vou entrar nessa discussão aqui porque é um campo aí que a gente precisa explorar mais e demonstrar mais para vocês. Voltando um pouquinho na história da homeopatia, mas para vocês saberem que esse campo aqui é um campo que está se iniciando aí na história. E toda a história tem o quê? Tem o desenvolvimento dela. O que era uma pneumonia antes do descobrimento do microscópio? Né? Não era o que eles viam, não existia bactéria antes do descobrimento quer dizer, a bactéria existia, mas para o cientista ele não sabia o que era, ele não sabia o que era que provocava uma tuberculose, uma pneumonia, certo? Então hoje a gente não consegue assim, quantificar já foi, que nem eu falei, quantificado, mas qualificar essa energia, por quê? Porque a gente está falando de uma energia, ela tem uma onda, um comprimento de onda, uma amplitude, uma frequência, ele tem características físicas da onda da energia medicamentosa. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, algumas características aí que a gente vai estudando no campo da física, tá? Mas voltando aqui então no campo da homeopatia, a gente vê então que o Hahnemann daí começa a aplicar isso tudo e ele vai então definir essa atuação como uma energia medicamentosa. E a gente vai, na próxima aula, mostrar, já que eu falei nessa aula, que não tem um receptor celular para atuar, mas tem um local que vai atuar, porque em algum lugar tem que atuar, afinal de contas, modifica o estado de saúde do indivíduo para o bem ou para o mal. Né? Se o indivíduo é saudável, começa a experimentar o medicamento homeopático, ele começa a desenvolver os sintomas, ou ele começa a sofrer a ação daquela substância e adoecer, né? Gera nele um conjunto de sinais e sintomas, uma enfermidade artificial, que vai servir de medicamento ou de remédio quando dado para o indivíduo que apresenta a mesma enfermidade ou o mesmo conjunto de sinais e sintomas natural. Tá bom? Lembrando aqui também, assim, ó, fala assim, nossa, mas isso aí agora viajou, saiu completamente do que eu estou acostumado, né? Que nem eu falei para vocês tiveram uma formação médica nesses 6 anos com um raciocínio clínico voltado para um determinado formato de raciocínio. E aqui a gente vai buscar o quê? O entendimento do nosso doente com um outro formato de raciocínio, né? Mas o intuito do médico, ou o papel do médico, como define o Hahnemann, o mais elevado papel do médico é devolver o estado de saúde para o indivíduo. Usando alopatia ou homeopatia, a gente precisa dar para o nosso paciente o quê? Um alívio para o sofrimento dele. E a homeopatia atua dessa forma. Em 1796, ele publica, então, Ensaio sobre um novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais, seguido de alguns comentários sobre os princípios admitidos até os nossos dias.
E aqui é considerado o marco inicial da homeopatia. Então, a homeopatia nasce em 1796 com a publicação desse trabalho aqui do Hahnemann. Em 1810, ele vai publicar o Organon da arte de curar, Organon ou órgano, né, que é uma palavra grega que significa meio ou ferramenta, né, o meio ou a ferramenta da arte de curar. E a homeopatia é uma arte, ela não tem uma receita de bolo pronta. É uma arte, você precisa compreender o paciente e dar para ele algo que, quando foi experimentado, provocou no indivíduo são aqueles mesmos sintomas agora apresentados pelo indivíduo doente. Esse aqui, que é o Organon da arte de curar, é um livro pequeno, mas com grande profundidade, tem toda a coluna vertebral da homeopatia colocado por Hahnemann ali, com uma clareza, uma destreza e uma profundidade assim enorme, tá? Enorme. A gente até hoje não conseguiu, talvez, extrair todo o pensamento do Hahnemann dessa literatura. De 1811 a 1821, ele vai fazer os 6 volumes da matéria médica, então ele vai experimentar um monte de substâncias e vai descrever a atuação ou o efeito da substância no homem-são, nele, por exemplo. De 1816 a 1828, o estudo de doenças crônicas, que é uma literatura muito bonita também, muito bacana para quem queira conhecer e se aprofundar um pouco mais na homeopatia. E em 1826, moléstias crônicas, ele vai falar da psora, sífilis e psicose, que são os miasmas. Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa para poder perceber o movimento no sentido de cura ou no sentido de piora da evolução do quadro clínico. Isso aí, se der mais para frente, a gente vai fazer uma aula também para poder passar para vocês aí um pouquinho sobre isso. 1829, primeiro congresso de homeopatia. E no dia 31 de 3 de 1830, acontece o falecimento da Henriette Leopoldina, a esposa do Hahnemann. Poxa vida, mas você vai falar de morte da esposa do Hahnemann? Mas é que aqui acontece tem um acontecimento interessante, né? Vocês perceberam que eles foram mudando de cidade ali dentro da Alemanha e não foi por acaso. Não foi por acaso. Foi por quê? Por conta de perseguições, né? O Hahnemann estava numa cidade, ele começava a desenvolver e aplicar o pensamento dessa nova medicina, e os médicos via ali e falavam, não, esse cara é charlatão, esse cara é um picareta, é um enrolador, um enganador, né? Aí outros via e falavam assim, tudo bem, mas ele está curando, ele está aliviando o sofrimento. Mas as pessoas tomam qualquer coisa e melhora. Falava assim, mas tinha um bebezinho lá de 1 mês, 2 meses, como assim toma qualquer coisa e melhora? Bebezinho com pneumonia, ele curou, né? Então a homeopatia funciona. Essa ciência nova, ela funciona. E os médicos se dividiram. Tinha aqueles que criticavam, que jogavam pedra nele, e tinha aqueles que viam o potencial de cura daquela arte nova que ele estava desenvolvendo. E com isso, ele sofria pressões, até chegar num ponto que essa pressão foi ficando cada vez maior, porque a indústria farmacêutica também não tinha interesse em deixar propagar-se ou crescer a arte da homeopatia, né? Então, o que acontece? A AME, que era a Associação Médica Europeia, ela contrata um médico chamado Constantino Henning. Isso é histórico, está na literatura da história da humanidade aí, à disposição. O Henning foi chamado pela Associação Médica Europeia e eles falaram assim, Henning, você que é um médico conceituado, alguém respeitado pela classe médica, como um cientista médico, é alguém que tem uma palavra, assim, de força, né, de muita força. Nós estamos com um probleminha aqui que chama Samuel Hahnemann. Ele está criando uma técnica nova, um negócio diferente, e a gente não tem interesse em deixar isso se propagar, não. Aí o que a gente está pensando? Nós queremos contratar você, para que você, né, a gente vai criar uma situação, vai colocar você de frente com o Hahnemann, para você poder derrubar, contra-argumentar ele, mas tem o Henning, ele é um cara muito inteligente, ele tem muito conhecimento, ele é uma pessoa muito bem preparada, por isso que a gente está chamando você, porque você é o cara que tem também esse perfil, que também tem essa indicação. Você é um cara muito conceituado, muito inteligente e capaz de ser colocado ali de igual para igual. Para isso, o que você tem que fazer? Você vai ter que estudar muito bem a homeopatia, a teoria dele, para você ter bagagem para contra-argumentar e derrubar ele.
e a gente derrubar consequentemente a homeopatia e cortar esse mal pela raiz. Você topa, Henning? Topo, eu topo. Aí o Henning fez o quê? Começou a estudar a homeopatia. Então é aquela coisa de guerra, né? Você primeiro conhece teu inimigo para você saber aonde que você vai atuar nele. O Henning então começa a estudar a literatura homeopática e ele vai se aprofundando, porque era do perfil dele, ele vai se aprofundando na homeopatia e de repente ele começa a criar gosto pela homeopatia, ele se apaixona pela homeopatia e ele se torna um homeopata. Ele deixa a Europa, vem para a América, a gente brinca, a gente fala assim, ó, o Henning é o Paulo de Tarso da homeopatia, porque ele abandonou completamente a alopatia e chegando aqui na América junto com a esposa dele, ele foi e experimentou o veneno da surucucu, puro. Ele não diluiu, foi lá e tomou o veneno. Quase morreu, convulsionou, ficou num estado inconsciente e a esposa dele, que também era uma cientista, ela foi anotando os efeitos daquela substância no marido, né? Parceira, né, gente? Tem que participar junto. E ela, nessa parceria, ela foi fazendo as anotações e, de repente, ele começa a retomar a consciência dele e daí, retomando a consciência, ele mesmo foi fazendo as anotações do efeito do veneno da surucucu, da Lachesis trigononcéfalo, na mente, no sentimento, na cabeça, no olho, na visão, no ouvido, na audição, no nariz, no olfato, na boca, na gustação e assim em todo o sistema dele os efeitos do veneno do Lachesis trigononcéfalo. E gera a matéria médica de Lachesis, que é um remédio muito usado na homeopatia. Eu, particularmente, já tratei alguns pacientes com Lachesis e tive excelentes movimentos no sentido de cura, do alívio do sofrimento desses pacientes, que é uma herança aí que a gente teve do Henning, que acabou morrendo homeopata, né? Morreu homeopata. Mas a indústria farmacêutica, a Associação Médica Europeia, não desistiu por causa disso, não desistiu, não. E foi apertando cada vez mais o cerco para cima do Hahnemann e chegou num ponto aonde ele estava numa situação assim já terrível. Ele não tinha mais para onde correr. Aí, por ironia do destino, a filha de um nobre francês, né, acaba adoecendo na França, lá em Paris, de uma doença chamada de tuberculose. Né? O que é tuberculose em 1830? O que é tuberculose em 1830? Morte, né? Morte. E essa jovem de 30 anos, ela estava morrendo. Ela estava, assim, já num estado, né, muito complicado, muito enraizado já a doença nela. O pai era um homem de posses, um homem instruído, uma pessoa muito influente na França, levou ela nos melhores médicos da França, levou ela nos melhores médicos da Europa. O que ele pôde fazer pela filha, ele estava fazendo, e essa jovem estava só definhando já assim numa situação terminal de tuberculose. Aí um médico francês que havia começado a fazer a homeopatia, estava conhecendo a homeopatia com o Dr. Hahnemann, ele aplica a homeopatia nela, né? E ele tenta, em todo caso ali, tentar dar para ela uma terapêutica diferente, já que ela estava morrendo. E ele não consegue melhorar ela não, ele não melhora ela não. Mas o estado dela era tão grave, tão delicado, que esse médico foi de uma humildade assim tão grande, que ele chega no pai e fala assim, olha, eu vou ser sincero para o senhor, eu não consegui fazer essa nova medicina, essa nova terapêutica na tua filha, porque eu comecei agora, eu não tenho conhecimento. Tua filha, ela está num processo terminal, ela está morrendo, ela vai morrer com certeza, né? A gente tudo indica que isso vai acontecer. Eu não vejo nenhum médico capaz de tratar ela. Só tem um médico que talvez possa salvar tua filha, esse médico chama Dr. Samuel Hahnemann, lá na Alemanha, esse professor de homeopatia com quem eu estou tendo aula. Eu, vou ser sincero com o senhor, se fosse minha filha, eu levaria ontem ela para lá, né? Porque ela está morrendo, ela vai morrer. O que o pai desesperado faz? Pega a filha dele e vai para a Alemanha levar ela para consultar com o Dr. Hahnemann. E ele atende ela, eles consultam, ele faz a anamnese, o exame físico dela, e no final da consulta, o pai desesperado vira para ele e pergunta, Dr. Hahnemann, minha filha tem cura?
que você, como médico, você responderia, né? Pergunta difícil, não é, gente? Minha filha tem cura? Você consegue curar minha filha? Sabe o que o Hahnemann respondeu? Ele falou assim, ó, em 28 dias eu curo a tua filha. Com tal firmeza e tal convicção que só quem tem muito domínio consegue fazer. Em 28 dias eu curo a tua filha. E esse pai deixou a filha lá, porque afinal de contas ela teria que passar um período de tempo sobre os cuidados do Dr. Hahnemann. Ele não tinha hospital, ele não trabalhava no hospital porque ele estava sendo perseguido, ele estava só com o consultório e a casa dele, e ela fica na casa dele aos cuidados dele. O pai volta para a França e deixa ela lá, esperando a qualquer momento um chamado para vir buscar o corpo dela, né? Porque realmente ela já estava esquálida, ela estava muito enferma, muito comprometida. E o Hahnemann assume, né, isso e acaba ficando sob os cuidados dele, ele vai medicando ela e gradativamente, já depois de alguma semana, 2 semanas, ela começa a comer, ela começa a melhorar, depois de algumas semanas ela vai ganhando peso, ela sai do leito, ela vai tendo uma melhora clínica assim extraordinária. Por ser um espírito também muito perspicaz, ela já rapidamente se inteira da situação que o Hahnemann estava passando. São coisas assim que não tem explicação, é afinidade mesmo, né? Afinidade entre almas. E ela passa a enxergar a situação dele, e daí ela faz o quê? Ela propõe o casamento, a Melanie Deville, o nome dessa jovem, e apesar de ser 30 anos mais nova do que o Hahnemann, ela propõe um casamento com ele, para poder fazer o quê? Numa forma de gratidão, legalizar a entrada dele na França, né? De uma forma legal, onde ele pudesse viver os últimos anos da vida dele exercendo a medicina na França, porque na Alemanha estava ficando complicado, né? Então, uma forma dela retribuir a vida que ele deu para ela propõe o casamento e dá essa entrada na França. Vamos só parar aqui e fazer uma lembrança histórica do que era a França em 1834. Napoleão Bonaparte tinha proclamado a independência francesa, a Revolução Industrial, e a França sai debaixo do jugo da igreja, né? Abre um halo de liberdade e eles passam a receber todos os pensadores, os homens que pensavam diferente daquele formato que a igreja preconizava no mundo. Qualquer pensador diferente era acolhido ali na França pelos franceses, por pensar diferente daquele formato que a igreja preconizava. E o Hahnemann, como tinha também esse formato, ele acaba sendo acolhido na França, aonde ele fica até o dia 25 de 6. No dia 25 de 6 de 1835, eles mudam para Paris, na França, aonde ele vai viver até o dia 2 de 7 de 1843, aonde aos 88 anos de idade ele passa a não existir mais aqui entre nós, né? Ele está sepultado lá no cemitério de La Chaise, na França, lá no cemitério dos famosos, onde eu tive o prazer de ir lá próximo, me aproximei do túmulo dele para fazer ali uma gratificação ali com o nosso mestre, né? O nosso mestre homeopata aí, Dr. Samuel Hahnemann. Então ele deixa esse legado da homeopatia após ter toda essa história de vida, toda essa persistência, essa insistência, essa inteligência extraordinária que culminou nesse modelo de terapêutica que por nós é usado e que gera um alívio de tanto sofrimento nas enfermidades aí por nós atendidas, né? Graças ao Hahnemann, a gente consegue aplicar de uma forma muito boa essa homeopatia, essa ciência, esse sistema médico, né? Porque já deu para perceber que a homeopatia, ela não é uma especialidade médica, ela é um sistema médico. Então eu falo que não é especialidade, por quê? Porque o indivíduo ele pode fazer medicina, ele se especializa em pediatria e ele pode fazer homeopatia, né? É pediatra ou homeopata. Ele pode ser um oncologista e ele ser oncologista e fazer homeopatia e aplicar a homeopatia dentro do campo de ação dele da oncologia. Ele pode ser um cirurgião e ser homeopata. Então,
não é uma especialidade, é uma ferramenta médica, né, que a gente precisa, que eu quero que vocês hoje enxerguem dessa forma, é uma ferramenta a ser usada aí na terapêutica de doenças crônicas, principalmente. Pode ser usado em doenças agudas? Pode, mas principalmente nas doenças crônicas a gente tem um campo de atuação muito grande com a homeopatia. A homeopatia, ela ainda sofre esses preconceitos, né, devido à desinformação ou à ignorância de muita gente, porque eles não conhecem isso que vocês conheceram aqui hoje comigo. Vocês já têm, assim, um tanto de conteúdo dessa história que no desenvolvimento seguinte, na próxima aula, a gente vai ver aonde que é que isso vai atuar, né? Porque, como eu falei, não tem um receptor, mas tem uma coisa, uma parte no indivíduo, né, que é o campo de atuação da homeopatia. Mas aí são cenas para os próximos capítulos. Na próxima aula a gente vai tentar falar para vocês a respeito disso, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e nos encontramos então na próxima aula ali no tema seguinte. Um abraço a todos.